Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 80, estamos no último dia do período do deserto e vamos ouvir Números 35 e 36, Deuteronômio 34, Salmo 121. Números 35. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto do Jordão, em frente de Jericó: avisa os filhos de Israel que da sua herança deem aos levitas cidades para habitarem, além de arrabaldes à volta dessas mesmas cidades. As cidades servir-lhes-ão para habitação, e os arrabaldes serão para o seu gado, para os seus bois e para todas as necessidades da sua vida. Os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas deverão ter, a partir do muro de cada cidade, um raio de 1000 côvados. Medireis pelo lado de fora da cidade 2000 côvados para o oriente, 2000 côvados para o sul, 2000 côvados para o ocidente e 2000 para o norte, ficando a cidade no centro. Estes serão os arrabaldes das cidades. Quanto às cidades que deveis dar aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, que estabelecereis para refúgio do homicida. Além disso, juntar-lhes-eis 42 cidades. Total das cidades que dareis aos levitas, 48 cidades junto com os seus arrabaldes. Para essas cidades, que haveis de separar das propriedades dos filhos de Israel, exigirás mais da tribo maior e pedirás menos à menor. Cada uma cederá território das suas cidades aos levitas, em proporção à parte que tiver recebido. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes passado o Jordão para alcançar o país de Canaã, escolhereis cidades próprias que vos servirem de cidades de refúgio. Ali se refugiará o homicida que tiver involuntariamente derramado sangue. Elas vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue, a fim de que o homicida não morra antes de comparecer diante da comunidade para ser julgado. Quanto às cidades a dar, tereis 6 cidades de refúgio. Cedereis 3 dessas cidades além do Jordão e as outras 3 cidades no país de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades servirão de refúgio aos filhos de Israel, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para aí se refugiar quando involuntariamente houver matado alguém. Se o homicida ferir a pessoa com um instrumento de ferro e ela morrer, é um assassino. Deve ser punido com a morte. Se, armando-se com uma pedra que pode matar, aplicou um golpe mortal, é um assassino. Deve ser punido com a morte. Se, usando um objeto de madeira capaz de causar a morte, aplicou um golpe mortal, é um assassino. Deve ser punido com a morte. O vingador de sangue é que matará o assassino. Quando o encontrar, matá-lo-á. Se um homem por ódio empurrar outro, ou se lhe atirar com alguma coisa à traição e ele morrer, ou se lhe der um golpe com as mãos por inimizade e ele morrer, o homicida deve ser punido com a morte. É um assassino, e o vingador de sangue deverá matá-lo logo que o encontre. Mas se o empurrar por acaso, sem má vontade, ou lhe atirar qualquer objeto sem intenção de o atingir, ou se deixar cair uma pedra capaz de dar a morte a alguém que não tenha visto, não sendo seu inimigo nem lhe querendo mal algum e lhe causar a morte, a Assembleia servirá de juiz entre o homicida e o vingador de sangue, de acordo com estas leis. A Assembleia livrará o homicida das mãos do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio onde se tinha acolhido. Ali permanecerá até à morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo santo. Mas se o homicida vier a deixar o recinto da cidade de refúgio onde se acolheu, e o vingador de sangue, encontrando-o fora dos limites do seu refúgio, o matar, não será culpado do homicídio, porque o homicida deve permanecer no seu refúgio até à morte do sumo sacerdote. Depois da morte desse sacerdote,
poderá regressar à terra onde tiver sua propriedade. Estas prescrições terão força de lei para vós, em todas as vossas gerações e em todas as vossas moradas. Todo o homem que matar outro será morto, ouvidas as testemunhas. Mas uma só testemunha não pode, com o seu depoimento, condenar ninguém à morte. Não aceitareis resgate em troca da vida de um homicida, se ele for culpado e digno de morte. É necessário que morra. Também não aceitareis resgate para o dispensar de permanecer na cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Desta forma não manchareis o país em que viveis. Porque o sangue mancha a terra, e a terra só pode ser lavada dessa mancha com o sangue daquele que o tiver derramado. Não desonrareis o país em que habitais, no qual também habito, porque eu mesmo, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. Os chefes de família dos descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, da linhagem dos filhos de Israel, apresentaram-se diante de Moisés e dos principais chefes dos filhos de Israel e disseram-lhes: O Senhor ordenou ao meu senhor que desse por sorteio o país em herança aos filhos de Israel. E o Senhor ordenou ao meu senhor que desse a herança de Zelofade, nosso irmão, às suas filhas. Mas se elas contraírem casamento em qualquer uma das outras tribos dos filhos de Israel, a sua herança será retirada do património dos nossos pais e acrescentada ao da tribo em que elas se casarem. E assim será diminuída a nossa herança. Quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, a sua herança ficará unida à da tribo a que pertencerem e separada da de nossos pais. Moisés, por ordem do Senhor, respondeu então aos filhos de Israel: A tribo dos filhos de José tem razão. Eis o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofade. Poderão casar com quem lhes aprouver. Contudo, devem contrair matrimónio com alguém da família da sua tribo patriarcal. Deste modo, nenhuma herança dos filhos de Israel passará de uma tribo para outra. Cada um dos filhos de Israel continuará ligado à herança da tribo dos seus pais. Toda e qualquer filha que possuir matrimónio entre as tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com alguém que pertença à tribo do seu pai, a fim de que cada um dos filhos de Israel conserve o património de família. Que nenhuma herança passe de uma tribo para outra tribo diferente, pois cada uma das tribos dos filhos de Israel deve conservar a sua herança. As filhas de Zelofade procederam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Maalá, Tirsá, Oglá, Milcá e Noá, filhas de Zelofade, casaram-se com filhos de seus tios. Casaram-se, por conseguinte, nas famílias descendentes de Manassés, filho de José, e a sua herança ficou na tribo de seu pai. Estas são as leis e as ordenações que o Senhor impôs aos filhos de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, junto do Jordão, em frente de Jericó. Deuteronômio 34. Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pisgá, que está em frente de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Neftali, o território de Efraim e de Manassés, todo o território de Judá até ao mar ocidental, o Negueb, o Quicar no vale de Jericó, cidade das palmeiras, até Soar. O Senhor disse-lhe: Esta é a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Dá-la-ei à vossa descendência. Viste-a com os teus olhos, mas não entrarás nela. E Moisés, o servo de Deus, morreu ali, na terra de Moabe, por determinação do Senhor. Foi sepultado num vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas ninguém até hoje soube do lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A sua vista nunca enfraqueceu e o seu vigor nunca se esgotou. Os filhos de Israel choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até se completarem os dias de pranto por Moisés. Josué, filho de Nun, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. Os filhos de Israel obedeceram-lhe e procederam como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
nunca mais surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Ninguém se assemelhou em todos os sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito contra o Faraó, contra os seus servos e todo o país. Nem em todas as ações da sua mão poderosa, nem em todas as grandes maravilhas que Moisés realizou na presença de todo o Israel. Salmo 121. Cântico das peregrinações. Levanto os olhos para os montes, de onde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que vacilem os teus pés. Aquele que te guarda não dormirá. Pois não há de dormir nem dormitar aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda e está a teu lado. Ele é a tua proteção. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor protege-te de todo o mal e vela pela tua vida. O Senhor protege-te nas tuas idas e vindas, agora e para sempre. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Terminamos este ciclo de leitura e meditação com os capítulos 35 e 36 do livro dos Números, ouvindo este relato da determinação das cidades para os levitas, aquela tribo que estava consagrada ao serviço religioso e que por isso não tem porção de herança própria, mas é sustentada pelas outras tribos. Faz-se ainda referência às cidades de refúgio como limite travão à lei que autorizava a vingança de sangue. Assim, para os casos de homicídio involuntário, o homicida poderia encontrar alguma cidade de refúgio e ser protegido justamente pela comunidade. Por fim, há uma referência à situação das mulheres herdeiras que devem casar com o marido da mesma tribo patriarcal para não perderem a sua terra de geração em geração. Já no último capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 34, relata-se a contemplação da terra prometida a partir do Monte Nebo e a morte de Moisés ali. O texto indica que ninguém sabe o lugar da sua sepultura. De facto, alguns até supõem que Moisés possa ter sido arrebatado ao céu, como Elias ou como Nossa Senhora na Assunção. A sua morte é a entrada na terra prometida do céu. Recordamos como os seus 120 anos se dividiram em 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, como protegido da filha do faraó, que o encontrou nas águas e o salvou na cesta. Depois, a fuga de Moisés e os 40 anos seguintes na zona de Madiã. E, por fim, aqueles últimos 40 anos cumprindo a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, guiando-o pelo deserto até à entrada na terra prometida. Moisés teve um papel absolutamente fundamental e muitas palavras e muitos gestos de Jesus só se compreendem plenamente à luz das palavras e dos gestos de Moisés no deserto. Pensamos na antiga aliança no Sinai com o povo de Israel e a nova e eterna aliança que Jesus estabelece com o novo povo de Deus, a Igreja. Pensamos na lei que Deus dá a Moisés e que Jesus vem completar. Não vim abolir, mas completar, diz Jesus. Pensamos na distribuição do maná no deserto e do pão que Jesus multiplica e dará sempre na Eucaristia. Diz Jesus: os vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Por fim, pensamos como Moisés guia o povo para atravessar as águas do Mar Vermelho e para lhe dar a liberdade que
tinha sido perdida no Egito, enquanto Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão para as santificar e para nos dar plena liberdade contra o mal e contra o pecado. Assim, terminamos estas meditações destes 2 últimos livros do Pentateuco. Gostava de aproveitar para agradecer esta oportunidade de reler convosco estes textos dos Números e de Deuteronômio e também estes Salmos. Confesso-vos que quando aceitei a missão, quando o Padre Miguel me desafiou, estava longe de pensar que iria gostar tanto de voltar a estudar e a preparar isto, mas também estava longe de pensar que isto iria dar assim tanto trabalho. Realmente, a palavra de Deus é viva e eficaz e é o nosso melhor refúgio. E nestas leituras, pelo deserto, tivemos a oportunidade de acompanhar a história do povo de Israel, escolhido, pacientemente guiado pelo Senhor por meio de Moisés e agora por meio de Josué para entrar na Terra Prometida. Aquele percurso desde o Egito, de cerca de 800 quilómetros e que poderia ser realizado a pé, talvez em 2 meses, durou 40 anos. Algumas estações e paragens são motivadas pela aliança com Deus, por exemplo, aqueles primeiros 50 dias com a chegada ao Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas da lei e o povo permanece vários meses. Mas outras paragens e demoras são provocadas pelos pecados e pela infidelidade do povo tão ingrato. Mas consola-nos ver como Deus é paciente. Na nossa vida acontece o mesmo. E precisamos de reconhecer que Deus é o Senhor do nosso tempo e que precisamos de saber esperar, confiando que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como diz São Paulo. Assim, no percurso da fé, há alturas em que parece haver um progresso rápido na nossa vida interior, mas há também alturas em que parece que caímos e não avançamos, que estamos estagnados no mesmo lugar. Precisamos de aprender a ganhar intimidade com Deus, como Moisés, amigo de Deus. Precisamos de aprender a ganhar intimidade para darmos passos concretos, acompanhados pela comunidade cristã, pela nossa equipa de jovens, as equipas são para sempre, ou também pelos casais de amigos, pelo nosso movimento, pelo nosso grupo paroquial. Em suma, precisamos de caminhar em igreja e precisamos nos deixar acompanhar por algum padre confessor ou por algum diretor espiritual. Como o povo guiado por Moisés, precisamos diariamente de ir fazendo a memória da bondade amorosa do Senhor na nossa vida e também com humildade. Precisamos de reconhecer aquilo em que não estamos tão bem. Podemos até rezar a cada noite dizendo obrigado, desculpa, ajuda-me, Senhor. E confiemos que Deus, na sua bondade, nos oferece sempre a sua misericórdia, particularmente no sacramento da confissão. Desse modo, deixando Deus ser Deus na nossa história, fiéis a ouvir e a acolher a sua palavra, nunca desanimaremos e chegaremos a bom porto, à terra prometida definitiva, o céu. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 121, outro cântico habitual das peregrinações a Jerusalém e que tantas vezes cantamos. Levante os olhos para os montes, de onde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Levante os olhos para os montes, de onde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É assim que termina o dia 80 e é assim também que termina este período do deserto. Amanhã começamos um novo período, os Juízes, com novos livros, e também lembrar que terminamos hoje o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia estão lidos e isso é um grande alento para continuar. Um abraço em Cristo. Até amanhã.